Nós queremos ressaltar o quanto nós amamos esse Deus. Nós queremos elogiar a grandeza de Deus. Nós queremos honrar o nome de Deus. E queremos fazer isso através de uma oração. Nós cantamos, adoramos, e agora nós vamos orar mais uma vez a esse Deus, fazendo com que a glória dele, a presença dele se manifeste em nosso meio. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, toma este ambiente, toma, Deus, o teu lugar em cada coração, e que haja aqui, Deus, a manifestação da tua glória, da tua presença essa que é notável, presença essa que é literalmente sentida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por sua graça e misericórdia. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Ó Deus, conduza esse momento. Que o seu nome seja exaltado para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que nós o conhecemos pelo nome doce, maravilhoso, grandioso de Jesus, o Cristo. Muito bem, nós queremos entender que Deus tem falado à sua igreja para orar. Nós estamos falando sobre oração. Oração, ela é a ligação entre nós, pecadores, pessoas incapazes, a um Deus santo e totalmente capaz. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando da súplica da nossa alma. Quando nós falamos de oração, nós estamos dizendo que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que é santo, um Deus que é aquele que nos ensinou a fazer a vontade dele. E diante desse texto maravilhoso que começamos a trabalhar, iremos trabalhar o mês inteiro, que é um fragmento do Sermão do Monte, fragmento esse que está contido aqui no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou Mateus. Mateus capítulo 6, nós estaremos vendo o que a oração é para nós, o que a oração representa para nós, o que a oração ela traz ao nosso coração. Bem sabemos, como falamos na manhã de hoje, nós estamos aqui ao vivo, nas dependências da Quarta Igreja Batista, no templo da Quarta Igreja Batista. Hoje pela manhã nós já falamos bastante sobre oração e vamos continuar a falar. E nós vamos abordar a oração do Pai Nosso, que é registrada aqui em Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 14. Mas nós estaremos também entendendo que esse registro é importante, porque também foi ali colocado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, onde nós temos também a descrição da oração do Pai Nosso. Muito bem, eu quero falar contigo sobre isso, porque eu quero ler pelo menos alguns versículos. E esses versículos constam aqui na palavra de Deus, que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E ao seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Este é um modelo dado por Cristo Jesus, um modelo de oração dado com o propósito de ser não repetido, mas ser ali alimentado com as nossas próprias palavras dentro de um modelo, não como um ritual. Não quer que você fale isso simplesmente em particular, como se fosse
um elemento purificador por si só, não é isso, e nem público, como se fosse um elemento que abordasse todo o aspecto da oração. Recitar essa oração não remove a obrigação de orar. Aqui nós não temos um cadeado fechado dizendo é somente assim que temos que orar. Cristo, através da palavra dele, nos ensinou que os crentes devem orar de forma adequada, fazendo que essa oração seja uma oração modelo. Há pelo menos seis petições nessa oração. As três primeiras remetem à necessidade, à prioridade de darmos a Deus a honra, a glória e o louvor. E as três últimas vincula-se às nossas próprias necessidades. Nesta oração modelo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, é que antes de suplicar por nossas necessidades, temos que orar pelas necessidades e prioridades divinas em nosso coração. Dá para entender isso? Entender que a prioridade não é a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso através da oração dele lá no Getsemane. Que não seja feita a minha vontade, disse o Senhor Jesus Cristo, mas a tua vontade, referente à vontade do Pai. Falar sobre oração é algo prazeroso, maravilhoso, esplêndido, é algo divino, mas ao mesmo tempo é extenso e complexo. Então quero limitar esta fala inicial a essa oração, restringir esta palavra à oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, que é a parte que nós lemos aqui e também a parte que iremos ler no decorrer desse mês, onde fala sobre o Pai Nosso. E eu quero, através dessa ilustração bíblica de oração, essa referência bíblica de oração, essa regra áurea de oração, essa palavra de ouro de oração, trazer pelo menos alguns ensinamentos práticos sobre a oração. Muito bem, a primeira podemos fazer, e eu quero descrever esse texto, eu quero fazer uma abordagem, não é exegética, mas uma abordagem cronológica de pensamentos. Quando diz assim, e quando orardes? A primeira lição é que a oração precisa ser uma prática. Não podemos ter a oração como um refúgio somente quando tudo está dando errado. A oração não é como um remédio analgésico, que quando a dor chega, você toma. Não. Oração é um tratamento da nossa alma. Oração ela precisa ser algo prático e praticado. Quando nós falamos de oração, nós estamos dizendo exatamente o seguinte: oração é o que cura a minha alma depravada. A oração é o que trabalha aqui a mortificação daquele velho homem. A oração é o que faz com que não surja ou ressurja aquela velha criatura que um dia foi morta. A oração me liga a Deus e eu preciso entender que a oração deve ser praticada. A oração não é algo quando eu preciso ou quando eu estou alegre. A oração precisa fazer parte da minha vida. Não é também um rito religioso. A oração precisa ser a espontaneidade da minha alma em buscar a Deus. A oração é o vínculo, sim, mas a oração é o desejo da nossa alma. Quando nós falamos de oração e quando vem esse texto, quando fala sobre isso e quando orardes, nós precisamos colocar uma prática. E qual é a prática da oração? É começar a orar. A Bíblia nos dá pelo menos muitos exemplos de orações. Mas quando nós falamos de oração, lembre-se que está escrito: orai sem cessar. A oração, além de ser um momento, sim, é um momento, é algo que você separa para estar em comunhão com o Pai, também é uma junção de momentos, onde você, a cada instante, você pode estar orando. Você pode estar andando na rua e orando.
você pode estar lavando uma roupa, lavando uma louça, você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar na fila de um ônibus, você pode estar em qualquer local e estar orando, mas você pergunta, pastor, eu vou estar gritando, eu vou estar falando alto, como que eu vou ficar? A postura da oração é espiritual. Falamos antes, no culto da manhã, falamos que nós devemos orar em espírito. Porque quando nós oramos dando vazão à nossa carne, o resultado é carnal. Mas quando nós oramos buscando a face de Deus, através do nosso espírito, que a nossa mente faz com que tenhamos então a oportunidade de orar a cada momento. A nossa alma precisa estar vinculada 24 horas com Deus. Mas diz o texto assim também: não sereis como os hipócritas. A palavra hipócrita que remete ao artista grego, onde ele vinculava ali uma máscara no seu rosto, e ali tinha uma parte da máscara que era sorrindo, a outra parte da máscara que era chorando. E não dava para saber quem era e como estava a pessoa. E esse adjetivo ele passou a ter então essa colocação para mostrar as pessoas que querem demonstrar, apresentar o que não são. E o que acontece? O Senhor Jesus Cristo nos ensina que não devemos ser o que nós não somos. Não devemos orar como os hipócritas. Isso nos traz uma segunda lição. A primeira, você sabe, nós falamos que a oração deve ser algo prático e praticado. Segundo, a oração deve ser uma ação sincera. Na verdade, a ação mais sincera produzida em nosso coração. Não como os hipócritas, diz a palavra. Põe na ponta do lápis, me permita esta fala já mais antiga, na ponta do lápis, o seguinte: Deus conhece plenamente o nosso coração. Então, o que adianta eu orar se não for algo sincero? Eu vou estar mostrando algo que eu não sou. A oração ela precisa ser sincera. A palavra sinceridade nos remete a algumas explicações etimológicas, mas algumas dessas explicações elas não têm um fundo histórico, até um fundo comprobatório. Mas quando nós falamos sobre sinceridade, alguns dizem que é um elemento sincero. Como que é sincero? Um elemento puro, onde era fabricado ali um jarro, e aquele jarro ele era tão bem feito, e ele não tinha cera, ele era trabalhado de forma em primazia, ou seja, algo perfeito. A nossa oração ela não consegue ser perfeita no que tange aquele que é o remetente, aquele que expõe a oração, porque somos pecadores. Mas quando remete, quando é alinhado, aquele que recebe se torna perfeito. A oração ela precisa ser sincera e ela precisa ser um desnudar da nossa alma. Não adianta nada, eu quero falar com você de maneira muito direta, não adianta nada você ficar utilizando ali palavras que venham camuflar o seu sentimento. Uma das mais sinceras orações, uma das mais, é aquela que nós às vezes não falamos nada. E choramos. E o choro é da nossa alma, é do nosso coração. Não queremos iludir você que está aqui pelo Instagram, você que está pelo Facebook, te iludir que as palavras elas não ecoam sim, mas antes de ecoar, elas precisam nascer num coração sincero, um coração que mostre quem realmente nós somos. Eu gosto daquela passagem bíblica onde o profeta Natan ele trabalha de uma forma ilustrativa com Davi para apresentar ao rei Davi o seu pecado. Pecado este que ele teve em relação àquela esposa que não a pertencia. Betseba não pertencia a ele, mas ele foi e tomou de Urias. E você sabe exatamente o que aconteceu. Ele mandou Urias para a frente da batalha, para que Urias fosse morto, e assim morreu. E ele tomou a esposa de Urias, e ele teve Betseba como esposa.
Então o profeta Natan vai e fala, ilustra ali como aquele que tinha somente um animalzinho de colo, um cordeirinho, uma ovelhinha, e chega alguém, pega aquele cordeiro e mata e come. Então Davi fica indignado com aquela história e fala que aquele homem que fez isso, que pegou a única ovelha que aquela família tinha, que era criado como se fosse parte da família, no colo, era merecedor de morte. E então Natan diz: você, Senhor, você poderia ter qualquer mulher, mas foi pegar a mulher, você retirou de Urias a mulher que ele tinha. E Davi, de forma sincera, ele diz: pequei contra os céus e contra a terra. Ele assume o seu estado pecaminoso. Isto é um coração sincero, e por isso Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado, um coração sincero. Deixemos de lado todos os ritos religiosos, deixemos de lado todo o contexto que nós fomos criados. Precisamos levar a nossa oração de forma sincera, que hoje, ainda hoje, você entre no seu quarto, no local onde você tem a tranquilidade, e ore sinceramente ao Senhor. Que fale com Deus de forma sincera, fale o quanto você às vezes está triste com Ele, o quanto você espera dEle, o quanto você está ali aguardando a manifestação dEle. Abra o seu coração, porque não adianta nada você ficar elogiando a Deus quando o seu coração está ali em litígio com Deus. Fale com Deus: Senhor, eu estou decepcionado por causa disso, daquilo outro, mas trabalha, trata o meu coração ferido, Senhor. É isso. Sinceridade. Mas uma outra lição para a gente, e vamos caminhando. Oração não é apresentação. A oração não é apresentação. A oração é uma rendição. Diz assim o texto bíblico: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. A oração não é uma apresentação, mas uma rendição ao Deus Todo-Poderoso. Não é uma apresentação aos homens. E muitos fazem disto, da oração, uma apresentação quando estão em público, e assim os fariseus faziam. Eles pegavam em público, começavam a falar, rasgavam as suas vestes como uma atitude heróica, santa. E o Senhor está mostrando para a gente que não adianta nada ficar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. Aqui, os cantos da praça podem ser até mesmo as redes sociais, onde as pessoas querem se apresentar, onde as pessoas querem ser melhores e maiores que as outras, onde apresentam-se um currículo de santidade somente na teoria, quando na prática é como sepulcro caiado. E o Senhor Jesus Cristo exemplificou para nós: bonito, limpo por fora, mas por dentro podre e sujo. Ore então para Cristo e entenda que o Senhor está nos ensinando que a oração precisa ser uma rendição, onde nós venhamos a mostrar que a nossa alma é incapaz, onde o nosso corpo está afetado pelo pecado, onde o nosso espírito que procede de Deus anseia por Deus. Assim, nós precisamos compreender que a redenção não é uma opção, mas é a única opção. É a necessidade da nossa alma, que quando nós adentramos o Santo dos Santos em oração, precisamos compreender o nosso estado pecaminoso, a depravação da nossa alma, o quanto não merecemos Deus, mas por sua graça, através do ato salvífico de Cristo, Ele morreu pelos seus, Ele morreu pela sua igreja, e esta igreja, que é composta dos remidos, ela precisa compreender que não há mérito em nós. Através da graça do Senhor, através da misericórdia do Senhor, através dos meios de graça que nós conhecemos tanto, e um deles é a oração, nós compreendemos que existe um Deus
que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, mas nós não temos condição de estar diante dele, a não ser pela graça e misericórdia do Senhor. E o Senhor, Ele quer que tenhamos um coração quebrantado, um coração que se renda à graça dele. Caminhando ainda, a oração carnal gera fruto carnal. Diz assim o texto bíblico, acompanhe comigo. Em verdade eu vos digo que eles quem? Aqueles homens que oravam em pé nas sinagogas e nas praças públicas, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, oração carnal gera fruto carnal. Existem orações que não passam do teto, orações que nunca vão chegar diante de Deus, porque são orações feitas pela carne. Nós falamos que a oração deve ser feita no Espírito. E a oração do Espírito, me explica isso, pastor, como que é essa questão? Nós não estamos aqui mistificando nada, nós não estamos mudando a nossa doutrina, nós não estamos abandonando a nossa fé, nosso catecismo, não estamos fazendo nada disso, nós estamos aprendendo que existe um meio fiel, um meio correto de orar, não é na carnalidade. Quer ver um exemplo? Os 2 discípulos de Cristo, porque foram mal recebidos lá na cidade, e eles então pediram: Senhor, oração não é uma conversa? Então ali estavam orando, estavam conversando com o Senhor Jesus Cristo, e eles pediram: Senhor, mande fogo e consuma aquela gente. Agora você imagina o discípulo do amor, João, pedindo: Senhor, queima todo mundo, assa todo mundo, derrete todo mundo, Senhor. Que oração é esta? É carnal? Sim. Então a Bíblia nos ensina que existem muitas orações que são carnais. Carnais quando nós pedimos para o nosso próprio deleite e não recebemos. Pedir e não recebeste, porque pediste mal para o próprio deleite, diz a palavra de Deus. Mas quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, em nome do Pai, então essa oração que agrada a Deus, essa oração é uma oração espiritual. Por quê? Porque a nossa carne não sabe pedir o que é certo. A nossa carne não sabe pedir o que é certo. Se a nossa carne tomar as rédeas da oração, ela vai pedir somente o que a carne quer. A carne quer vingança. Senhor, mata esses homens perversos. Sabe? Quantas e quantas vezes nós vemos exemplos de orações carnais, até mesmo registradas nos Salmos. Você verifica ali, onde há uma petição de destruição, a oração carnal, ela pede para si própria, para a abastança da sua alma. E esta alma que quer ser abastecida por coisas mundanas, ouvirá: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem serás? A oração, ela não consegue agradar a Deus se for feita pela carne. Então a carne não tem condição, porque a carne está depravada, a carne está em delito, a carne está ali debilitada pelo pecado. Mas quando nós oramos de maneira correta, só pode ser pelo Espírito. E uma pessoa, pastor, pode orar pelo Espírito e pode orar pela carne? Sim. Ao mesmo tempo que o Espírito revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, ao mesmo tempo, logo em seguida, ele deu lugar a Satanás, fazendo com que Jesus ouvisse o seguinte: não, o Senhor não vai para a cruz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que serve de pedra de tropeço. Ou seja, o mesmo coração, quando não está alinhado com Deus, ele se alinha com aquilo que é errado. Comece a se atentar. Qual é o alvo da sua oração? É para a glorificação do nome do Senhor? Aí sim, essa oração é espiritual. Porque nós precisamos ter um limitador, nós precisamos ter um orientador. E qual é o orientador? O Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus é engrandecido, quando o Pai é engrandecido, quando o Filho é engrandecido, aí sim, essa oração é espiritual. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quinto lugar, são 11, então fica para quarta-feira.
a próxima sequência. Em quinto lugar, a oração é um momento particular, extremamente importante. Tu, porém, diz o texto, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Não estou tirando a validade da oração pública, onde nós fazemos nos templos, onde nós oramos em família. Não estou tirando o valor, a necessidade, a importância das orações públicas. Mas precisamos entender que a oração particular, ela é extremamente importante. Alguém já disse que a oração pública é resultado do transbordar da oração particular. Ou seja, quando nós oramos em público, retrata o que nós somos lá no secreto. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto. O nosso quarto ele pode ser qualquer ambiente onde haja paz e segurança para você orar. O seu quarto, de repente, não tem essa segurança e nem essa paz. A segurança que eu estou dizendo aqui é segurança de privacidade. Mas quando nós falamos aqui sobre oração, é um local onde você possa estar diante de Deus, buscando a face dele, e ali você se derrama com uma libação, com uma oferta ao Senhor. E ali você ora. De repente, o seu quarto não é local, é horário. Um horário tranquilo, de paz. Não estou dizendo que você tem que orar isso, aquilo, aquilo outro. Não, você pode marcar, exemplo, nós temos aqui como hábito na nossa igreja, nesse período todo, e eu creio que vai ficar para a vida. É orar 9, meio-dia e às 18. Não somos judeus, não somos islâmicos, não somos budistas, nós somos cristãos. Mas formalizamos isso para estarmos juntos em oração. Mas você deve orar constantemente. Você pode orar às 21 horas, você pode orar às 7 da manhã, você pode orar às 3 da manhã, você pode orar e deve orar constantemente. Mas precisa ter um momento seu de oração, onde aquele momento seja um momento separado, diariamente. Por quê? Porque a nossa alma precisa ser alimentada pela presença de Deus. Você precisa separar um momento que hoje você saia através desta palavra, com um momento específico de oração. E de repente você que nunca experimentou disso, de ter um momento de oração, você pode começar a migrar o seu momento, percebendo o seguinte: esse momento não é o melhor. Não é o momento que você está na fila do ônibus, não na fila da padaria, mas o momento que você separou de 15 a 20 minutos, 30 minutos, o quanto a sua alma necessitar. A oração ela precisa ser algo particular. Mesmo que nós amemos as pessoas, e nós amamos, mesmo que tenhamos um bom relacionamento, existem coisas que nós só contamos para o nosso Pai eterno. E é nesse momento que você vai perceber o agir de Deus. Nem sempre a oração ela vai mudar a circunstância, mas com certeza ela muda o nosso coração. Creia nisso. Creia na oração. Creia que existe um Deus todo-poderoso, santo, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, e esse Deus que é todo poderoso, Ele vai estar ouvindo a nossa oração.